Olá! E aí? Tudo bem? Vamos falar dessa lunação ariana que deu o start oficial de 2022 e agora já não temos mais para onde fugir. O nosso encontro aqui nesse canal é sempre no início das lunações, quando a Lua encontra o Sol no mesmo grau, minuto e segundo de um mesmo signo, dando início a um ciclo lunar, em que a gente atravessa 4 semanas trabalhando várias questões que afetam áreas específicas da nossa vida, que estão relacionadas às casas astrológicas, em que a Lua e o Sol estão fazendo o seu trabalho, né, em relação ao nosso mapa natal. Bom, se você nunca fez seu mapa natal, ou se você já fez e conhece ele, esse vídeo é para você de qualquer forma, tá? Aqui eu venho elucidar e trazer algumas reflexões importantes pra gente atravessar essas próximas 4 semanas com mais consciência, tendo os pezinhos no chão, mas também sabendo sonhar, sabendo confiar e ter coragem. E coragem é a palavra da lunação ariana. Áries é o primeiro signo do zodíaco. O nosso ano astrológico, ele sempre começa com a entrada do Sol no signo de Áries, que aconteceu agora dia 20 de março. Então demos início a um novo ciclo. Na astrologia a gente finalmente finaliza o ciclo 2021 com essa entrada. E com essa lunação que começa imediatamente após esse ingresso, né, que começou agora dia 1º de abril, às 3 horas da manhã e 24 minutos, segundo o horário de Brasília, a gente deu início a um novo ciclo, um ciclo muito poderoso, um ciclo em que as palavras-chave, né, de Áries são começo, atitude, iniciativa, desbravamento, autenticidade, ousadia, criatividade, ímpeto, ardência, energia vital, espontaneidade, independência, autonomia, autossuficiência, proatividade, liderança, pioneirismo, execução, ação. E quais são os desafios da energia ariana? Agressividade, intolerância, raiva, a forma, vamos dizer, impulsiva de agir, né? Egoísmo, falta de persistência, né? Esses são os grandes desafios desse ciclo. Bom, essa é uma lunação em que Sol e Lua se encontraram no grau 11 e 30 minutos do signo de Áries. Então você que já conhece seu mapa pode pegar ele e procurar esse grau, porque isso com certeza, aquela área, aquele setor da tua vida, se você tiver planetas ali, ou mesmo a casa onde esse encontro acontece, é um setor que está começando a ser remexido. E esse remexer, ele vem junto com mais 2 astros que acompanham o Sol e a Lua aí nesse encontro. Primeiro, Quiron. Quiron é o astro que a gente vai estudar para entender a ferida da infância, para a gente entender qual foi a sensação, quais foram os acontecimentos que trouxeram na tua infância, na tua fase de crescimento, a sensação de insegurança, de insuficiência, de inadequação, de incapacidade, de escassez e de falta, beleza? Então, a gente tem uma alunação muito poderosa que vai cutucar, já está cutucando, porque nada na astrologia e na vida é solto, as coisas não acontecem de repente, magicamente, as coisas vêm eclodindo, vêm desencadeando, né? Então a gente já está saindo de uma alunação pisciana em que foi remexido nossos padrões de comportamento, nossas lembranças, nossas nostalgias, nossas emoções mais profundas. A gente viveu várias revelações, descobrimos sobre nós e sobre os outros coisas que a gente nem imaginava existirem. E isso dói, mas às vezes também surpreende para bem. Então a gente está num trabalho intenso aí, de percepções e de liberações, porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu posso agir com muito mais liberdade, eu posso dar novos passos, eu posso voar diferente. Então, a gente veio agora trabalhar através, principalmente da zona ali, dos nossos recursos, dos nossos bens, das nossas posses, da nossa vida financeira, da nossa vida afetiva. A gente veio
trabalhar essas relações com aquilo que a gente possui, com aquilo que está na nossa vida. É uma alunação em que a gente vai olhar muito para os nossos valores e princípios que têm se transformado tanto desde que o Urano ingressou em Touro lá em 2019. A gente vai perceber aí quais são os nossos comportamentos em relação, por exemplo, ao dinheiro. A gente vai observar padrões de rejeição ou de obsessão, né, de fidelidade a padrões familiares em relação às questões financeiras ou afetivas. A gente vai trabalhar nossos medos de rejeição e de abandono através dessas áreas da vida. E vamos, claro, trabalhar o nosso senso de alto valor. Em que medida a gente se ama e se acha merecedor e merecedora de caminhos abundantes, de rotas floridas. Em que medida a gente consegue confiar que uma boa oportunidade realmente é uma boa oportunidade, ou a gente anda sempre na defensiva, ou então em que medida que a gente acaba se iludindo e idealizando caminhos. Bom, Mercúrio, que é o outro astro que faz muita parte dessa alunação, porque Mercúrio é o astro do intelecto e da comunicação e está transitando pelo signo de Áries, junto com Sol e Lua. Então a gente está falando aí de tendências aí, tanto para bem no sentido da criatividade, da gente estar com mais coragem de falar o que a gente pensa, da gente estar com a agitação mental que está trazendo troca, que está trazendo vontade de viver, que está trazendo novos encontros, cara de pau, da gente ir lá, abordar alguém que a gente acha interessante para trocar uma ideia, para fazer uma amizade, para fazer uma parceria profissional. De outro lado, a gente tem o lado sombra, a precipitação, então em tomar conclusões, as pessoas concluindo coisas sem saber de metade da história, a gente falando demais, sem o cuidado de averiguar aí o que aconteceu, falar sem pensar, explodir, né, ser agressivo na fala, no gesto, na maneira de lidar com as pessoas ao redor e depois perceber que não é bem assim, que a gente acabou vacilando. A teimosia também, né, do Mercúrio em Áries, que insiste em sua posição e não tem paciência para ouvir a opinião alheia. A inflexibilidade, a mania de levar para o pessoal, né, nos conflitos, é uma forte tendência ao longo dessas 4 semanas que a gente escute algo e já receba isso de uma maneira atravessada por levar para o pessoal. Então é bem importante a gente pensar um pouquinho nisso. E evitar, né, esse tipo de comportamento. Pensar rápido é muito bom, né, gente? Às vezes a gente tem um insight ali e aquilo ali abre uma porta muito incrível, mas nem sempre é o caminho. Bom, lembrando que essa é uma alunação que mexe muito com essas questões aí ligadas a afeto e finanças, as partes do corpo fortemente relacionadas, ó, pescoço, garganta, questões ligadas a controle, a quanto eu me expresso a minha verdade, né? A quanto eu tô tentando carregar as coisas mais do que as outras pessoas e não consigo relaxar, não consigo confiar que as coisas vão se resolver. E aí eu pergunto assim, qual é a liberdade que eu desejo? O que é prioritário para mim? Como lutar por essa compreensão de liberdade? Né? Então é uma alunação em que a gente vai remexer muito assim, o quem eu sou, o que eu sinto, os lugares da vida emocional, o que eu comunico, como eu comunico, e tudo sobre esse paradigma, essa perspectiva do medo, da inadequação, né, da sensação de insuficiência, aonde que a gente continua repetindo comportamentos que têm a ver com sensação de não merecimento, com insatisfações e frustrações e recalques que a gente acaba projetando em pessoas e em situações da nossa vida e culpando, e se a gente se colocando como vítima, né? Então, quais são os grandes talentos que a gente tem aí para emanar nessa alunação? A compaixão, a intuição que vai estar a 1000, o pioneirismo, a luta pelo bem, a luta conjunta por aquilo que a gente acredita. Quais lutas que representam a sua alma? É sobre isso que a gente precisa refletir ao longo dessas 4 semanas. Quais são as coisas que eu quero ter mais proximidade? Mas para eu conseguir construir uma relação saudável com essas frentes ali de crescimento, eu preciso combater a minha agressividade, a passivo-agressividade e a dissimulação, ok? Bom, a lua cheia, ela chega no dia 16 de abril,
lua cheíssima em Libra, signo oposto complementar de Áries. A gente vai conversar disso ao longo da alunação, mas é uma alunação em que a gente está trabalhando muito o eixo Áries-Libra, que está ligado a individualidade e cooperação, para eu ter uma autoestima fortalecida e eu me sentir importante. É óbvio que eu preciso ter conexões, eu preciso lidar com pessoas, eu preciso sentir que existem pessoas com quem contar. Só que para eu viver relações saudáveis eu preciso ter individualidade, eu preciso me conhecer e eu preciso honrar a pessoa que sou para poder delimitar dentro dos relacionamentos os meus sims e os meus nãos. Então muitas vezes a gente vai se deparar ao longo dessas 4 semanas com a percepção de que sim, nós precisamos uns dos outros, a gente precisa colaborar, a gente não existe sozinho. Muitas raivas profundas vão sair por questões da infância, onde você se sentiu abandonado, traído, rejeitado, onde você sentiu que não te protegeriam quando você precisou. Essas coisas vão vir muito à tona e quem tiver coragem de enfrentar será muito fortemente recompensado, tá? Quando a gente olha para o nosso lado sombrio, a gente se libera de um tanto de bagagens pesadas que atrapalham o nosso desenvolver e a nossa caminhada. A raiva, ela vem muito de um lugar do eu não sou ainda o que eu gostaria de ser. E eu senti que quando eu quis ser eu, que é aquele momento da infância, eu percebi que seria rejeitado. Então nossos desejos ocultos e sombrios, eles estão aí querendo encontrar uma forma de se manifestar. Então toda a nossa raiva, toda a raiva que você sentiu ao longo dessas 4 semanas, ela vem de um lugar de insatisfação, onde está faltando você se responsabilizar por dar prazer para você mesmo, tá? Então, onde você se dispersa numa raiva, alimentando ali feridas, ao invés de canalizar a sua energia para construir a realidade que te fará feliz e satisfeito. Essa é uma alunação em que mais uma vez vamos viver sob forte impacto do signo de Aquário, já que a gente tem aí vários astros transitando por Aquário, Vênus, Marte e Saturno, trazendo a gente para o amadurecimento e para o olhar comprometido e sério do que eu preciso fazer para viver a minha liberdade. A gente vai sim viver vários encontros deliciosos, a libido pode subir, as pessoas estão mais abertas para trocas, e trocas com espaço, trocas com desejo de liberdade, trocas com vontade de conversar e trocar ideia, a atração pelo que é diferente, quebrando padrões, mas ao mesmo tempo cuidado com a impulsividade, com a tendência a correr mais riscos, previna-se na sexualidade, cuidado com brigas, comprar brigas desnecessárias, a gente já tem tanta luta para enfrentar, né? Acho que um dos grandes desafios aí dessa alunação realmente é o medo da rejeição, é o medo do outro não gostar de mim, então a gente acaba tolerando coisas que não toleraria se a gente tivesse fortalecido. Então ao longo dessas 4 semanas é um importante amadurecer do aprender a me relacionar, impondo os meus limites, aquilo que, para eu não me desgastar excessivamente, tá? Eu não preciso me desdobrar para caber. Relação é dar e receber numa proporção que seja saudável para todo mundo. É uma alunação que vai beneficiar muito a inventividade, a criatividade, a mente livre, né? Ideias diferentes e essa percepção do que eu sou quem eu sou e eu posso criar lugar para que isso seja feliz e aceitável no mundo. Eu estou aqui para isso. Essa é a minha missão perante a mim mesma e a minha alma. É uma alunação que vai pedir o amadurecimento através do desapego dos padrões repetitivos, seja da nossa linhagem, seja dos nossos, seja de questões ancestrais, hereditárias, principalmente ligadas à sexualidade, a desejo de controle, manipulação, possessividade, ciúme. Existem pessoas, e todos nós estaremos com uma forte tendência de ir pulando de crise em crise. Se você se perceber nessa coisa repetitiva, tem algo ali do que você está fugindo. A crise vem para te mostrar algo, você não trabalha, você projeta essa crise em outro lugar. A crise, é preciso que a gente olhe ela por dentro. Então, a culpa e a raiva são duas fortes manifestações de que a gente precisa assumir coisas nossas, nos responsabilizar por coisas nossas, para não levar para relacionamentos novos, para etapas novas da nossa vida, questões que a gente quer que fiquem resolvidas lá atrás. Então,
um comportamento também de vinganças, de defensividade, de não confiar. Mais uma vez é a desconexão com o feminino, que uma sociedade machista e patriarcal promove em todos nós. Então é tempo também da gente pensar sobre isso. É uma alunação que vai nos colocar diante de tentações, vai nos fazer entrar em contato com medo, angústia, frustração e dores obscuras, ou seja, dores que a gente não consegue entender de onde vem. E a gente vai precisar de muita dedicação e perseverança para cuidar disso. Também é uma alunação que ressalta muito narcisismo, vaidade, passionalidade, fazer as coisas no calor da emoção e depois perceber, meu Deus, do que eu fiz. A sexualidade agressiva, a sexualidade de vingança, o desejo de sedução para manipular, uma necessidade de domínio. Então, assim, é uma alunação em que a gente precisa muito olhar para o signo oposto, complementar de Áries e pensar moderação. Mas Libra, forte, não deixa de se posicionar, não é dissimulado, não omite fatos, sabe se posicionar trazendo a própria verdade, sem fechar portas, com diplomacia, com educação, com equilíbrio. É sobre isso essa alunação. Espero que esse vídeo te ajude a atravessar as próximas 4 semanas com consciência. O ápice da alunação é no dia 16 de abril e nesse dia faremos uma vivência, o despertar da Lilith. Primeiro vai ser só para mulheres, eu e Kali, da Escola das Bruxas. Se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais desse projeto, vai lá no meu Instagram e fala comigo que eu te mando as informações. Vai ser uma vivência maravilhosa, 100% online, de 9 às 4 da tarde. E a gente vai trabalhar bastante coisas que vão ser remexidas nessa alunação. E principalmente eu tô falando de energia vital, criatividade, libertar da sexualidade castrada, se empoderar do próprio corpo, das próprias sensações e se permitir enxergar em si aquilo que você reprime, mas que está conectado à tua grande potência. Um beijo!